O Brasil tem algumas empresas muito grandes que não deixam nada a desejar para similares de outros países, como a Petrobras, o Itaú, a Ambev e várias outras companhias bilionárias. Mas existe uma empresa que não recebe o devido reconhecimento que deveria por parte de nós. Estou falando da Embraer, a empresa brasileira de aviação que é uma gigante reconhecida no mundo inteiro. Neste vídeo, vamos descobrir como a Embraer se tornou a empresa que carrega o setor de aviação do Brasil nas costas. A Embraer é do Brasil, mas foi criada para conquistar o mundo e tem seguido seu destino no setor de aviação. Existem algumas multinacionais bastante conhecidas pelos brasileiros e pelo mundo, como a norte-americana Boeing, a francesa Airbus e a canadense Bombardier. No entanto, há uma empresa que o resto do mundo reconhece como uma gigante no mercado de aeronaves, mas pouco valorizada por nós mesmos: a Embraer, a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Você tem ideia do tamanho desse feito? Caso não tenha, posso adiantar: é enorme. Afinal, o setor de aviação é extremamente caro, onde lucros podem se tornar prejuízos num piscar de olhos, e tudo deve ser feito com cuidado, pensando no longo prazo. Nenhuma empresa quer que seu produto dê defeito, especialmente se esse produto é um avião. Por exemplo, a Boeing enfrentou grandes problemas com o 737 MAX, que se envolveu em 2 acidentes em 2018 e 2019, tirando a vida de 346 pessoas. Isso arruinou a imagem da Boeing e resultou em um enorme prejuízo, tanto que a justiça norte-americana declarou que as vítimas desses voos foram vítimas de crimes, não de acidentes. Isso dá uma ideia de quão delicado é o mercado de aviação, onde todas as empresas precisam do máximo de segurança, competência, qualidade e atenção em sua produção. E isso fala muito sobre a Embraer, uma empresa que praticamente não é lembrada, mas é uma das mais sólidas em um setor traiçoeiro. Não ser lembrada nesse caso pode ser um ótimo sinal, já que ninguém se esquece de uma empresa que causou prejuízos em vidas humanas. A aviação brasileira é motivo de orgulho. Afinal, foi o brasileiro Santos Dumont quem criou a primeira aeronave mais pesada que o ar a decolar com seus próprios meios, o 14 bis, no distante ano de 1906. Não foram aqueles 2 irmãos americanos, Wilbur e Orville Wright, que conduziram um voo de 260 metros em uma aeronave controlada e motorizada em 1903. A decolagem foi realizada com o uso de uma catapulta. E como a aeronave criada pelos irmãos não saiu do chão por conta própria, muitas pessoas não consideram que esse foi o primeiro voo do mundo. Dumont foi o início da história da aviação brasileira. Em 1907, ele voltou a mostrar seu brilhantismo com o lançamento e voo do avião ultraleve Demoiselle, considerado o melhor modelo de avião do inventor brasileiro. Mas o setor de aviação do nosso país se consolidou em 1969, com a fundação oficial da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. A origem da companhia era uma sociedade de economia mista vinculada ao então Ministério da Aeronáutica. É importante esclarecer que sim, a Embraer é uma empresa brasileira, fundada em nosso país por brasileiros, gerida por eles, e contando com dezenas de milhares de funcionários brasileiros em seu quadro de empregados. Obviamente, pelo seu tamanho, a empresa iniciou parcerias e cooperação com outras companhias estrangeiras, fazendo joint ventures e contando com investimento de capital internacional. Hoje, ela é uma empresa de capital aberto. A Embraer é uma empresa brasileira transnacional e líder absoluta na fabricação de aviões de até 130 assentos, superior à Boeing e à Airbus nesse segmento. Para chegar a esse nível de produção de elite, a Embraer cresceu aos poucos desde a década de 60, passando por grandes crises no Brasil, tanto políticas quanto econômicas, que não abalaram seu crescimento. Hoje, ela conta com mais de 18 mil funcionários, se tornando uma força importante para fomentar a economia brasileira, tanto com a geração de empregos e renda, quanto com o desenvolvimento do parque tecnológico do país. Por tudo isso, o conglomerado já entregou mais de 8 mil aeronaves em sua história. Um exemplo do sucesso das aeronaves da Embraer é o Phenom 300, um dos principais produtos da companhia. Ele é um avião de pequeno porte, grande performance,
e transporta entre 7 e 10 passageiros. Essa aeronave é tão bem vista pelos especialistas do setor que figura na primeira colocação do ranking dos jatos leves mais vendidos do mundo pelo 9º ano consecutivo, segundo a General Aviation Manufacturers Association, com mais de 600 unidades entregues. O jato leve do Brasil é uma das referências na aviação executiva internacional. São atendidos pela companhia todos os segmentos de aeronaves: aviação executiva, comercial, aviões militares para a defesa, grandes aeronaves de carga e de ataque ao solo. Os aviões que praticam voos verticais também estão no portfólio da companhia. Em resumo, a Embraer é uma empresa completa. Apesar de pouco valorizada pelos brasileiros, mas reconhecida por todos os demais países. Orgulho internacional. A Embraer também produz aviões militares, tanto para defesa quanto para ataque. Sejam eles ataques diretos ao solo, contra outros aviões, envio de soldados e transporte de grandes cargas. E quem produz para esse nicho tem que ter tido o chamado batismo de fogo em algum momento, ou seja, a estreia em uma guerra. E isso aconteceu durante a Guerra das Malvinas, ou Ilhas Falkland, entre Argentina e Reino Unido, em 1982. Na época, a Marinha Argentina alugou 2 aviões de patrulha naval, P-95, bandeirante da Força Aérea Brasileira. As aeronaves voaram em missões de vigilância marítima e não se envolveram em combates diretos. Após o conflito, os aviões foram devolvidos à FAB. Outros aviões militares fabricados pela Embraer participaram de conflitos isolados nas últimas décadas, tanto aqui na América do Sul, quanto do outro lado do mundo, na Ásia. Um exemplo foi o uso da Força Aérea da Colômbia, que utilizou Super Tucanos em bombardeios contra as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O caso mais emblemático foi quando o país vizinho utilizou esses aviões em um ataque que tirou a vida de um dos principais membros da organização paramilitar extremista. As aeronaves brasileiras haviam sido compradas pelo governo colombiano 3 anos antes, em 2005, por quase 250 milhões de dólares. Ainda na América do Sul, houve um episódio peculiar e engraçado envolvendo um Super Tucano na Venezuela. Militares golpistas, então aliados de Hugo Chávez, usaram a aeronave brasileira comprada pelo governo venezuelano para atacar prédios do próprio governo na capital. Esse episódio ficou conhecido como Tucano Rebelde. Na Ásia, as aeronaves brasileiras são usadas frequentemente em conflitos no Afeganistão, por países e forças estrangeiras em ataques contra posições dos grupos extremistas Talibã e Al-Qaeda. A Embraer desenvolveu, em parceria com fabricantes italianas, o AMX, um caça-bombardeiro. O jato, que está a serviço da Força Aérea da Itália, participou de intervenções militares no Afeganistão, na Líbia e no Kosovo. Mas os aviões brasileiros são mesmo assim tão bons? A resposta é simples. São, e o mundo inteiro vê isso. A Embraer contribui muito para o desenvolvimento do parque tecnológico brasileiro. E isso é visto por todo o mundo. Seus aviões contam com o comando eletrônico Fly-by-Wire, FBW, um sistema de controle de voo computadorizado. Isso significa que a superfície de controle dos aviões é acionada por atuadores elétricos, ao contrário de aeronaves de concepção mais antiga, como o Boeing 737 MAX, que usam comandos mecânicos por cabos. O FBW é comum em jatos de combate porque oferece maior automação e alivia o peso total da aeronave, que fica livre dos complexos sistemas com cabos. Mais leve, o avião consome menos combustível, pode voar por maiores distâncias ou transportar cargas mais pesadas, tornando o sistema interessante para o uso comercial. O primeiro avião da companhia que usou esse sistema foi o já citado AMX. A Embraer construiu e mantém a maior pista de pouso das Américas em sua sede, em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo, com 4.967 metros de comprimento. Essa pista é tão grande e possui uma estrutura tão notável que está listada como um dos poucos lugares no mundo aptos a receber pousos de emergência dos ônibus espaciais da NASA. A grandeza da Embraer a levou ao mundo todo. A companhia tem fábricas, escritórios e instalações em diversos continentes. Uma planta na Flórida, Estados Unidos,
Finaliza jatos executivos dos modelos Phenom e Praetor, importante para manter a divisão de aviação executiva próxima do mercado americano, o maior do mundo. Do outro lado do Atlântico, a Embraer tem instalações em Évora, Portugal. Além de fazer e vender aviões, a empresa possui outros negócios e subsidiárias, como a Visiona, que desenvolve satélites, e a Bradar, que produz radares. A Embraer surpreendeu no passado, se consolidou no presente, mas também olha para o futuro. A empresa está investindo no empreendimento Urban Air Mobility, dedicado ao desenvolvimento de carros voadores ou veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, VTOL. Isso pode parecer ficção científica, mas a entrega desses primeiros veículos está programada para 2026, para clientes nos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Em 2021, a Embraer teve uma receita de 21 bilhões de reais, entregando mais de 141 jatos em um momento delicado do setor de aviação comercial. A companhia está de olho na mobilidade futurista e projeta um período de bom crescimento entre 2023 e 2026, especialmente após anos difíceis devido a crises econômicas e à venda frustrada de sua divisão comercial para a Boeing. A Embraer é uma das maiores fontes de orgulho do Brasil, uma empresa que se destaca em um setor extremamente concorrido, merece todos os elogios e mostra que o Brasil é capaz de produzir grandes produtos e criar grandes empresas. Espera aí, ainda não acabou. Você sabe por que a Toyota fechou no Brasil? Nesse vídeo eu te conto tudo. Clique no card e descubra o real motivo.